A Verdade Sufocada. Última parte. Agradeço, galera, todos vocês que conseguiram acompanhar desde o primeiro capítulo até este último. Gostaria de pedir que não esqueça de deixar o like e que se aventurem na próxima leitura de um outro audiolivro. Compartilhe este canal com mais pessoas e faça-o chegar em mais lugares. Muito obrigado. Vamos à leitura. Para meditar. A incapacidade de um povo para perceber os perigos que o ameaçaram é um dos sinais mais fortes da depressão autodestrutiva que prenuncia as grandes derrotas sociais. A apatia, a indiferença ante o próprio destino, a concentração das atenções em assuntos secundários, acompanhadas de total negligência ante os temas essenciais e urgentes, assinalam o torpor da vítima, que, antevendo um golpe mais forte do que poderá suportar, se prepara, mediante um reflexo anestésico, para se entregar inerme e semi-desmaiado nas mãos do carrasco, como o carneiro que oferece o pescoço à lâmina. Mas quando o torpor não invade somente a alma do povo, quando toma também a mente dos intelectuais e a voz dos melhores, já não se ergue senão para fazer coro a cantilena hipnótica. Então se apaga a última esperança de um redespertar da consciência. Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. Realizações, segunda edição. O que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King, 1929 a 1968. Norte-americano, pastor, filósofo e teólogo. Palavras finais. Em 1987, escrevi o meu primeiro livro, Rompendo o Silêncio, que pretendeu ser apenas uma resposta à injúria, à calúnia, às mentiras e ao engodo de uma atriz. Jamais pretendi reacender uma luta que para mim fazia parte do passado. Não houve intenção de revanchismo, nem mesmo os nomes das pessoas citadas no livro, com exceção das que já tinham assumido seus atos, eu tornei públicos. Apesar de ser sempre procurado pela imprensa, mantive-me discreto, respeitando a lei da anistia e tentando contribuir para a união, a paz e a concórdia. Este livro não tem a finalidade de reacender conflitos nem de alimentar ressentimentos. Não pretendo sequer contrapor-me ao revanchismo estimulado por alguns. Não guardo mágoas, rancor ou ressentimento. Nem mesmo as calúnias das quais sou alvo me tiram o sono. O meu trabalho, principalmente na época da guerrilha revolucionária, ensinou-me a conhecer melhor a reação das pessoas e a razão de suas ações. Ensinou-me a compreender que, para muitos, fanatizados por uma ideologia, os fins justificam os meios.
Este livro pretende mostrar às novas gerações o porquê da Contra-Revolução de 1964 e o porquê da luta armada que se desencadeou no país. É preciso dar um basta ao mito de que os subversivos e os terroristas lutaram contra a ditadura militar e pela liberdade. Fomos nós que lutamos para manter a democracia no Brasil, regime que tanto prezamos. Por isso tudo, tive de me alongar, vindo desde 1935 até os dias de hoje, ainda que superficialmente tentando fazer um resumo das trajetórias das 3 tentativas de implantação de um regime comunista no Brasil. Detive-me em maiores detalhes, nem tanto como eu gostaria por falta de espaço, sobre o período da luta armada e do terrorismo no Brasil, que, ao meu ver, inicia-se em 1966, com o atentado ao aeroporto de Guararapes, indo até 1974, quando foram praticamente extintos. Teria muito mais a escrever sobre esses dias, combates travados, desmentidos de versões fantasiosas, mentiras ideológicas, mentiras forjadas para justificar delações, mentiras por dinheiro, já que as indenizações são milionárias, e mentiras eleitoreiras. Dizer-se preso político e dizer-se torturado são fontes inesgotáveis de votos. Teria muito mais a escrever. Afinal, foram 20 anos de pesquisas. Penso que fiz minha parte. Agora concito a todos os que conhecem essa história, os que trabalharam para pacificar o país, para que escrevam, relatando nossa saga, sem ódio, sem rancor, sem revanchismo. Quantos livros foram escritos sobre nossa luta? Poucos, pouquíssimos. Sei que as dificuldades são muitas, a começar pela editora, que normalmente não quer correr o risco de editar. Depois as livrarias. Depois a mídia, que abafa o lançamento. Enfim, são inúmeras as dificuldades. Entretanto, temos de mostrar a verdade. Chega de mitos. Chega de pensarem que enfrentamos estudantes indefesos, que lutavam pela liberdade ou contra a ditadura. Chega de silêncio! Escrevam! Façamos como eles! Mesmo não sendo escritores como eu não sou, escrevam! Eles já são centenas de livros publicados e bem difundidos. É preciso não deixar que os vencidos continuem reescrevendo a história. É preciso acabar com o mito de que matamos pessoas inocentes e as enterramos em cemitérios clandestinos. Precisamos acabar com histórias como as que eu ouvi de um motorista de táxi que levava a mim e a mulher ao hotel de trânsito em São Paulo, construído no terreno do antigo quartel. Contou-me ele que, quando demoliram o quartel, encontraram centenas de esqueletos de pessoas mortas pela ditadura, enterradas ali clandestinamente. É mister trabalhar para que, ao passar em frente ao QG do 2º Exército, hoje, Comando Militar do Sudoeste, os taxistas nos contem que ali morreu o soldado Mário Kozel Filho, jovem de 18 anos, vitimado por terroristas que jogaram uma Kombi cheia de explosivos contra o quartel. É preciso que eles nos contem como Lamarca, o traidor, o herói das esquerdas, e seu bando mataram a coronhadas de fuzil o tenente da Polícia Militar de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, refém e desarmado. Urge que nos contem como morreu David Cuthbert, marinheiro inglês,
que visitava a nossa terra apenas porque representavam o imperialismo inglês. É preciso que, ao passar pela Alameda Casa Branca, em São Paulo, os motoristas de táxi nos informem que naquele local morreu, em confronto com a polícia, Carlos Marighella, o ideólogo do terror. Para o resgate da história, é necessário que os passageiros que desembarcam no aeroporto do Guararapes, em Recife, possam ler numa placa, num local visível, no saguão principal do aeroporto, que ali a ação popular praticou um ato terrorista, matando um jornalista, um almirante e ferindo gravemente 13 pessoas. É impreterível que as nossas gerações saibam por que determinadas pessoas, que hoje se dizem exiladas e perseguidas políticas, fugiram do país. Senhores governantes, criem uma comissão isenta, sem a participação de ex-militantes de organizações subversivas ou de antigos integrantes dos órgãos de segurança, para que ela tenha realmente credibilidade. E abram os arquivos da ditadura, mas abram também os arquivos da esquerda, sem censura. Abram os depoimentos de próprio punho que os presos escreveram e que estão arquivados no STM. E abram os arquivos não somente dos subversivos e terroristas presos, mas também dos que fugiram do país, para não responderem a processos por seus atos. Abram os arquivos do PCdoB para que o povo saiba que os estudantes que se emprenharam nas selvas do Araguaia pretendiam fazer. É preciso que o país conheça os crimes que os vencidos dessa guerra suja cometeram e principalmente as intenções que os levaram a praticá-los. Finalmente, estimo que a verdade sufocada tenha trazido ao leitor a real dimensão de certos fatos, mostrando as motivações que os provocaram e as consequências deles advindas, para que a história recente deste país seja revista com imparcialidade. Carlos Alberto Brilhante Ustra. Fim do livro.